Era uma daquelas noites em que São Paulo parecia viva demais para dormir. Mais uma noite começava. O turno noturno no posto de gasolina nunca foi fácil, mas ultimamente parecia ainda mais desgastante. A barriga já pesava, e a dor nas costas vinha como uma velha amiga indesejada. Cada movimento parecia uma batalha. Mas o que eu podia fazer? O aluguel não se pagava sozinho, e eu precisava pensar no meu filho. Boa noite, dona Cida, já vai? Perguntei para uma cliente regular, tentando esboçar um sorriso. Ela me respondeu com a gentileza de sempre, algo raro naquele lugar. No fundo, era esse tipo de interação que me fazia seguir em frente. A maioria das pessoas nem olhava na minha cara, como se eu fosse invisível. Mas não me importava. Quer dizer, pelo menos era o que eu tentava dizer a mim mesma. Até que veio ele. Carlos, o tipo de cliente que me fazia desejar sumir. Alto, sempre impecavelmente vestido, chegava com um ar de superioridade que parecia esmagar todo mundo ao redor. E, claro, hoje ele apareceu de novo. Antes mesmo de eu terminar de abastecer, ele já estava com o rosto vermelho, me encarando como se eu fosse culpada por tudo de errado no mundo. Você tá brincando comigo, garota? Ele ergueu a voz, chamando a atenção de todo mundo. Senhor, foi só um pouco de gasolina que espirrou no carro. Posso limpar agora mesmo, me desculpe. Minha voz saiu baixa, quase um sussurro, enquanto eu tentava evitar que as lágrimas caíssem. Mas ele não parou. Não era sobre a gasolina, era sobre mim. Meu uniforme gasto, meu rosto cansado, minha barriga que não me deixava esquecer que o pai do meu filho desapareceu sem aviso. Tudo nele parecia feito para me lembrar do quanto eu estava no fundo do poço. Olha para você, garota. Nem sabe fazer um trabalho tão simples. Devia agradecer por ter um emprego, mas é óbvio que nem isso você sabe valorizar. Cada palavra dele era como um tapa. Meus colegas fingiam que não ouviam, e os outros clientes, bom, eles desviavam o olhar. Ninguém ia me defender. Já estava acostumada com isso. Num mundo como o meu, era cada um por si. Eu abaixei a cabeça e respirei fundo. Queria gritar, mas minha barriga estava ali para me lembrar que eu precisava desse trabalho. Não era só por mim. Tudo o que eu fazia agora era pelo bebê que nem tinha chegado ao mundo ainda. Então, eu limpei o carro dele, engolindo minha indignação e torcendo para que ele fosse embora logo. Mas aí, algo inesperado aconteceu. Um homem saiu de um carro esportivo e veio na nossa direção. Ele vestia roupas simples, mas tinha um ar diferente, algo que não era comum por ali. Seus olhos pareciam firmes, e quando ele começou a falar, o tom da sua voz fez até Carlos se calar por um instante. Por acaso você acha que pode tratar as pessoas assim? Ele perguntou, olhando diretamente para Carlos. Eu fiquei paralisada. Quem era esse homem? E por que ele, entre todos, estava disposto a falar por mim? Depois do que aquele homem disse, o silêncio parecia tão pesado quanto o ar daquela noite quente. Carlos me lançou um último olhar de desprezo, mas, dessa vez, ele não abriu a boca. Em vez disso, deu de ombros, entrou no carro e acelerou, deixando um cheiro de gasolina e arrogância no ar. Eu ainda segurava o pano sujo nas mãos, sem saber o que fazer. A presença daquele estranho me deixava confusa. Ele olhou para mim por um instante, com uma voz firme, mas gentil, disse: Você está bem? Não sabia como responder. Bem? Era difícil lembrar a última vez que realmente estive bem. Olhei para ele, tentando decifrar suas intenções, mas só consegui balançar a cabeça afirmativamente. Ele pareceu perceber que minha resposta era mais automática do que sincera. Esse tipo de comportamento é inaceitável. Ninguém tem o direito de te tratar assim. Ele parecia falar mais para ele mesmo do que para mim. Antes que eu pudesse reagir, ele acrescentou: Meu nome é Marcelo. Não sabia por que ele estava ali, nem o que esperava com aquilo. Eu não precisava de alguém para me lembrar do óbvio. Sabia muito bem o que era ser tratada como nada, como se eu fosse invisível ou, pior, uma pedra no caminho de alguém. Obrigada,
Mas não precisa se preocupar, murmurei. Minha voz saiu baixa, quase um sussurro. Eu já estava acostumada com pessoas tentando ajudar por alguns segundos antes de voltarem para suas vidas. Marcelo me olhou com algo que parecia mais do que pena. Era como se ele estivesse tentando enxergar além da frentista cansada e grávida que estava na frente dele. Ele ficou parado por alguns segundos e depois fez algo que eu não esperava. Foi até a loja de conveniência do posto e voltou com uma garrafa de água. Beba, você parece exausta. Eu aceitei, hesitante. Não sabia o que dizer, mas a verdade é que ele estava certo. Estava exausta. Mais do que isso, estava farta. Enquanto tomava água, ele continuou. Esses caras como aquele ali, eles só sabem pisar em quem está tentando sobreviver. Não é justo. Eu queria rir de nervoso, mas contive. O que sabia ele sobre justiça? Ele tinha um carro que provavelmente custava mais do que eu ganharia em 10 anos. Ainda assim, havia algo diferente nele. Ele parecia sincero, e, por um momento, me permiti acreditar que talvez ele fosse. É o que tem para hoje, respondi, tentando disfarçar a amargura. Mas ele não pareceu se ofender. Pelo contrário, ele pareceu entender. Antes de ir embora, ele colocou a mão no bolso e tirou um cartão de visitas. Se você precisar de alguma coisa, me procure. Qualquer coisa. Olhei para o cartão com desconfiança. Ele me deu um sorriso breve, entrou no carro e partiu. Quando ele desapareceu na rua, eu ainda estava parada ali, segurando aquele pedaço de papel como se fosse algo impossível. Marcelo Moretti. O nome não me dizia nada, mas o cartão era fino, elegante. Havia um número de telefone e o nome de uma empresa que eu não conhecia. O que um homem como ele estava fazendo num lugar como aquele, naquela hora? E, mais importante, por que ele se importou? Guardei o cartão no bolso do uniforme e voltei ao trabalho. Tentei deixar aquilo de lado, mas sabia que, de algum jeito, minha vida não seria a mesma depois daquela noite. Voltar ao trabalho naquela noite foi como colocar um curativo em uma ferida que ainda estava aberta. Apesar de tudo, o turno precisava continuar. As luzes do posto brilhavam como sempre, os carros vinham e iam, e eu tentava não pensar muito na cena com Carlos ou no estranho chamado Marcelo. Mas, lá no fundo, algo tinha mudado. No dia seguinte, a rotina não parecia tão diferente, mas percebi que meus colegas de trabalho me olhavam de forma diferente. João, o único que sempre trocava palavras comigo, se aproximou enquanto eu ajustava as mangueiras de gasolina. Você foi corajosa ontem, Sofia, ele comentou, com um tom de admiração. Corajosa? Aquilo me fez rir, mas não era um riso de alegria. Não sei se é coragem ou teimosia, João. Só faço o que preciso para sobreviver. Ele hesitou por um momento e depois me disse algo que me deixou desconfortável. Você sabia que aquele cara, o Marcelo, é dono de uma rede de hotéis? O cara tem grana, Sofia. Deve ter uns motivos para ter parado aqui e te ajudado. Ouvir aquilo me fez congelar. O nome Marcelo Moretti parecia agora um pouco mais significativo. Um milionário? Ele tinha mesmo parado naquele posto e falado comigo? Me defendido? Tentei descartar a ideia como coincidência, mas as palavras de João ficaram na minha cabeça. Mais tarde, quando cheguei em casa, um pequeno apartamento com móveis velhos e um ventilador barulhento que era meu único alívio contra o calor, tirei o cartão do bolso do uniforme. Passei os dedos sobre o nome, como se tentasse absorver algo dele. Por que ele faria isso? Pensei, encarando aquele pedaço de papel como se ele pudesse responder. As últimas semanas não tinham sido fáceis. O aluguel estava atrasado, e o proprietário já tinha ameaçado me despejar 2 vezes. O pai do meu filho? Nem sinal. Ele desapareceu no momento em que descobriu que eu estava grávida. E eu? Bem, estava fazendo o que podia para juntar os pedaços e seguir em frente. A gravidez tornava tudo mais difícil. Trabalhar em pé por horas seguidas fazia minhas pernas incharem, e às vezes eu sentia tonturas que me assustavam.
Mas o pior era a sensação de solidão. Mesmo com João tentando ser gentil no trabalho, eu sabia que, no fundo, ninguém realmente entendia o que eu estava passando. Por algum motivo, naquela noite, não consegui dormir. Peguei o telefone e, sem pensar muito, disquei o número que estava no cartão. Minha mão tremia enquanto apertava cada botão, mas antes que pudesse completar a ligação, desliguei. O que estou fazendo? Murmurei para mim mesma. Não era orgulho que me impedia. Era medo. Medo de parecer fraca. Medo de que, se aceitasse ajuda, nunca mais pudesse ficar de pé sozinha. Mas, no fundo, eu sabia que precisava fazer algo. Não podia continuar naquela rotina de humilhações e incertezas. Guardei o cartão novamente e me forcei a dormir. Talvez o amanhã trouxesse alguma clareza, ou, pelo menos, coragem para decidir o que fazer. Enquanto isso, do outro lado da cidade, alguém parecia pensar em mim. Na manhã seguinte, voltei ao trabalho com a cabeça cheia de pensamentos que não conseguia afastar. Marcelo Moretti, o milionário que havia me defendido, continuava aparecendo nos meus devaneios como uma figura improvável. E, como se isso não fosse suficiente, Carlos também não parecia ter esquecido o que havia acontecido. Cheguei ao posto um pouco mais cedo do que o habitual, ajustando meu uniforme com a mesma rotina mecânica de sempre. Tudo parecia calmo, até que, enquanto abastecia o carro de um cliente, ouvi uma voz familiar ecoando atrás de mim. Pelo visto, você ainda tem seu emprego, hein? Virei devagar, já sabendo quem era. Carlos estava ali, com aquele mesmo sorriso venenoso, mexendo no relógio de pulso como se tivesse todo o tempo do mundo. Ele andava de um lado para o outro, gesticulando como se quisesse garantir que todos vissem sua presença. Deve ter custado caro para aquele playboyzinho te proteger. É isso que você faz? Arranja homens ricos para se livrar dos seus problemas? Suas palavras eram cortantes, e eu senti meu rosto queimar de raiva. Mas, como sempre, me obriguei a engolir o orgulho. Não por mim, mas pelo bebê que eu carregava. Respondi num tom baixo, quase firme. Se não tem nada para abastecer, é melhor seguir seu caminho, senhor. Mas ele não se deu por vencido. Continuou me encarando, falando alto o suficiente para atrair olhares. Alguns dos meus colegas estavam por perto, mas evitavam se aproximar. O medo de se envolver era algo que eu entendia bem. Você devia ter vergonha. Uma garota como você, grávida e sozinha, achando que pode sair dessa sozinha. Não sei como ainda te deixam trabalhar aqui. A cada palavra, parecia que ele tentava me reduzir ainda mais, mas, desta vez, algo dentro de mim começou a mudar. Eu já tinha ouvido coisas piores, mas, naquele momento, percebi que não estava mais disposta a aguentar calada. Antes que pudesse responder, João apareceu ao meu lado. Ele nunca havia interferido antes, mas, de alguma forma, Marcelo parecia ter dado a ele uma nova coragem. Carlos, acho que já deu, não acha? Deixa a Sofia em paz. Não tem nada para você aqui. Carlos estreitou os olhos, avaliando João como se ele fosse insignificante. Você também vai defender ela agora? Que patético. Todos vocês aqui são. Ele soltou um riso sarcástico antes de se virar e sair andando em direção ao escritório do gerente. Meu estômago se revirou. Era óbvio o que ele ia fazer. Momentos depois, vi o gerente, seu semblante tenso, sair do escritório e me chamar com um aceno. Enquanto me dirigia até ele, sentia o peso do olhar de todos no posto. Dentro da sala, o gerente me olhou com uma mistura de nervosismo e impaciência. Sofia, você sabe que esse cliente é importante, certo? Ele é influente, tem amigos poderosos. Preciso que você tome cuidado com como reage a ele. Eu sabia o que aquelas palavras realmente significavam. Não faça nada que o incomode, mesmo que ele esteja errado. Isso não era novidade, mas, naquele dia, algo dentro de mim estava diferente. Saí do escritório sem responder, com a certeza de que, se Carlos continuasse com aquilo, algo precisaria mudar. Enquanto isso, uma decisão estava sendo tomada longe dali.
Depois daquele dia, parecia que Carlos fazia questão de aparecer no posto com mais frequência, como se quisesse me lembrar de que ele tinha poder ali. Cada vez que o via, sentia o sangue ferver, mas continuava em silêncio. Falar algo só pioraria minha situação. Os outros frentistas também estavam mais tensos, parecia que a presença dele contagiava o ambiente com uma energia pesada. Foi em uma dessas noites, quando o turno já estava no meio, que Marcelo apareceu novamente. Seu carro esportivo era inconfundível, mas o que mais chamou minha atenção foi a maneira como ele me cumprimentou, com um sorriso genuíno, como se fôssemos velhos conhecidos. Sofia, podemos conversar um minuto? Ele saiu do carro e veio em minha direção. Senti os olhares dos meus colegas e até de alguns clientes. Aquele homem, tão diferente de tudo o que eu conhecia, queria falar comigo, e aquilo já era suficiente para gerar especulações. Olhei para o gerente, que apenas deu de ombros, como se dissesse, faça o que ele quiser. Respirei fundo e o acompanhei até um canto mais afastado. Estava nervosa, mas, ao mesmo tempo, curiosa. Você não precisa passar por isso, ele começou, direto, apontando para o posto de gasolina ao nosso redor. Eu vi como aquele homem te trata. Vi como você lida com isso todos os dias. Não é justo. Baixei os olhos, tentando conter a mistura de emoções que aquilo despertava em mim. Não tenho escolha, respondi, com a voz baixa. Preciso desse trabalho. É o que mantém um teto sobre minha cabeça. Marcelo balançou a cabeça, como se não estivesse satisfeito com minha resposta. E se eu dissesse que isso pode mudar? Eu franzi o senho, confusa. Como assim? Ele respirou fundo antes de continuar, como se estivesse medindo as palavras. Eu quero comprar este posto. Transformá-lo em um lugar justo, onde ninguém precise passar pelo que você passa. Quero começar por você, Sofia. Senti meu coração disparar. Ele estava falando sério? Era difícil de acreditar. Por quê? Por que faria isso por mim? Você nem me conhece. Ele me encarou por um momento antes de responder. Porque eu já estive no seu lugar. Já fui humilhado, tratado como se fosse menos. Alguém me ajudou quando precisei, e isso mudou minha vida. Quero fazer o mesmo por você. Fiquei sem palavras. Parte de mim queria acreditar, mas outra parte estava cheia de desconfiança. Já tinha aprendido a não depender de ninguém, especialmente de estranhos. Isso é loucura. Você não pode comprar um posto só por causa de uma funcionária. Ele sorriu, mas era um sorriso sério, determinado. Não estou fazendo isso só por você. Estou fazendo porque acredito que podemos mudar as coisas, mesmo que seja um pequeno passo de cada vez. Antes que eu pudesse responder, ele pegou meu silêncio como um sinal para continuar. Pense nisso. Não precisa me dar uma resposta agora. Mas quero que saiba que estou falando sério. Com isso, ele me entregou um novo cartão, mais uma vez. Dessa vez, seus olhos encontraram os meus com uma intensidade que me fez acreditar, mesmo que por um momento, que talvez ele estivesse falando a verdade. Quando ele foi embora, fiquei olhando para o cartão em minhas mãos. Uma mistura de esperança e medo me invadiu. A proposta de Marcelo me rondava como uma sombra constante. Por mais que tentasse ignorar, aquelas palavras ecoavam na minha mente. Asterisco, quero fazer o mesmo por você. Asterisco, mas não era tão simples. Meu instinto me dizia para recusar. Quem era eu para aceitar algo assim de alguém que mal conhecia? Na manhã seguinte, o clima no posto parecia ainda mais pesado. Carlos continuava aparecendo, agora mais frequente, como se quisesse testar até onde eu aguentava. Ele fazia questão de me lançar olhares provocativos e, sempre que podia, comentava algo em voz alta para os outros ouvirem. Eu fingia não me importar, mas cada palavra era um golpe na minha já desgastada paciência. Marcelo não voltou naquela noite, mas sua presença ainda era sentida. João, sempre atento, começou a fazer perguntas que eu não sabia como responder. E aí, Sofia? O que ele queria ontem? Aquilo foi sério?
Ele parecia curioso, mas também preocupado. Nem eu sei direito, João, respondi, mexendo na bomba de gasolina como se aquilo fosse a coisa mais importante do mundo. Ele disse que queria comprar o posto. Que queria mudar as coisas por aqui. João arregalou os olhos. Comprar o posto? Você tá brincando, né? Balancei a cabeça. Não parece o tipo de cara que brinca. Mesmo com toda a minha resistência, a ideia começava a me parecer menos absurda. No fundo, eu sabia que aquele lugar não era sustentável. Meu corpo estava no limite, e o bebê exigiria mais de mim do que eu poderia dar se continuasse ali. Mas confiar em alguém como Marcelo? Era um risco que eu ainda não tinha certeza se queria correr. Enquanto isso, Carlos não desistia de suas tentativas de me derrubar. Durante uma das pausas, ouvi o gerente discutindo com ele no escritório. A voz de Carlos era alta e carregada de autoridade. Essa garota não é confiável. Se você quer que seus clientes continuem vindo aqui, deveria se livrar dela. Minha garganta apertou. A humilhação parecia não ter fim. E, ainda assim, ninguém se manifestava. Não o gerente, não meus colegas. Era como se eu estivesse sozinha nessa batalha. Foi então que o gerente me chamou, e meu coração quase parou. Lá estava ele, atrás da mesa, visivelmente desconfortável. Sofia, você sabe que temos recebido algumas reclamações. Eu preciso que você tome mais cuidado. Não quero ter que tomar decisões difíceis. Aquilo era uma ameaça velada, mas eu sabia que o problema não era meu desempenho. Era Carlos. Ele queria me tirar do caminho, e o gerente não tinha coragem de enfrentá-lo. Quando saí do escritório, percebi que precisava fazer algo. Não podia continuar ali, à mercê de pessoas que não se importavam comigo. O cartão de Marcelo estava no bolso do meu uniforme, e pela primeira vez pensei seriamente em usá-lo. Naquela noite, quando cheguei em casa, sentei na beirada da cama e encarei o telefone. O que eu tinha a perder? Respirei fundo e disquei o número. Após alguns toques, uma voz firme, mas tranquila, atendeu. Marcelo Moretti falando. Fechei os olhos e disse, com a voz carregada de dúvida, mas também de determinação, Sofia. Eu quero saber mais sobre a sua proposta. Ouvir a voz de Marcelo do outro lado da linha trouxe uma mistura de alívio e ansiedade. Ele parecia calmo, como se estivesse esperando minha ligação. Sofia, disse ele, com um tom acolhedor. Fico feliz que tenha ligado. Podemos conversar pessoalmente? Acho que será mais fácil explicar tudo olhando nos seus olhos. Minha primeira reação foi hesitar. Por que ele fazia questão de me ver? Mas concordei, ainda relutante. Ele sugeriu um café próximo ao posto no dia seguinte, antes do meu turno começar. No dia marcado, cheguei ao local sentindo um nó no estômago. Marcelo já estava lá, sentado em uma mesa de canto, de frente para a porta. Ele me recebeu com um sorriso, e seus gestos simples, como levantar-se para me cumprimentar, pareciam tão distantes do que eu esperava de alguém com o status que ele tinha. Sofia, antes de qualquer coisa, quero te ouvir, começou ele, depois que nos sentamos. Quero entender sua história, suas preocupações. Só assim poderei ajudar de verdade. Demorei um tempo para começar a falar. Não estava acostumada a ser ouvida, muito menos a ter alguém tão interessado no que eu tinha a dizer. Aos poucos, as palavras foram saindo. Falei sobre a gravidez inesperada, o abandono do pai do meu filho, as dificuldades financeiras e, claro, sobre o ambiente tóxico no posto. Marcelo ouviu tudo com atenção, sem interromper. Quando terminei, ele disse algo que nunca ninguém havia dito para mim. Você é forte, Sofia. Não só por tudo que enfrentou, mas por continuar de pé, lutando pelo seu filho. Mas ninguém deveria enfrentar isso sozinho. Fiquei em silêncio, tentando absorver aquelas palavras. Ele parecia realmente acreditar no que dizia. Minha proposta é simples, continuou ele. Quero comprar o posto e transformar não só o ambiente de trabalho, mas as vidas das pessoas que trabalham lá.
quero que você tenha um papel ativo nisso. Você é a razão pela qual decidi fazer isso. Sua coragem me inspirou. Eu? Perguntei, incrédula. Eu não sei nada sobre administrar um posto de gasolina. Só sei abastecer carros. Marcelo sorriu, como se já esperasse aquela resposta. Todos nós começamos sem saber algo. Eu também não sabia administrar uma rede de hotéis no começo. O importante é ter vontade de aprender. E você tem isso. Aquilo ficou martelando na minha cabeça. Ele estava me oferecendo mais do que um emprego, estava me oferecendo a chance de mudar minha vida. Mas aceitar ainda parecia assustador. Por que eu, Marcelo? Você tem tantas outras coisas para fazer. Por que gastar seu tempo e dinheiro comigo? Ele respirou fundo antes de responder. Porque vejo em você a pessoa que eu fui um dia. Alguém que só precisava de uma chance. E porque acredito que mudanças grandes começam com pequenos gestos. Saí daquele café com mais dúvidas do que respostas, mas também com uma fagulha de esperança que não sentia há muito tempo. Decidi que, se ele estava disposto a lutar por essa mudança, eu também estaria. Quando cheguei ao posto naquela noite, algo dentro de mim já tinha mudado. Eu não era mais a mesma. Na noite seguinte, o clima no posto estava ainda mais tenso. Carlos, como de costume, não perdeu a oportunidade de aparecer e espalhar sua arrogância. Eu sabia que Marcelo havia começado o processo para comprar o posto, mas isso ainda não era público. Só de imaginar o que Carlos faria quando descobrisse, meu estômago já dava voltas. Enquanto eu atendia um cliente, vi o carro de Carlos entrar no estacionamento. Ele saiu do veículo com aquele jeito superior, olhando para todos como se fosse dono do lugar. Meu coração acelerou, mas dessa vez não era medo. Era expectativa. Logo, o gerente apareceu no pátio e foi direto até mim. Sua expressão estava séria, como se soubesse que algo estava prestes a acontecer. Sofia, preciso que você venha comigo, disse ele, sem oferecer explicações. Quando entrei no escritório, vi Marcelo sentado em uma das cadeiras, conversando calmamente com o gerente. Carlos estava do outro lado da sala, com os braços cruzados e um sorriso debochado no rosto. O que ela está fazendo aqui? Carlos perguntou, apontando para mim como se eu fosse um objeto. Marcelo se levantou, seu semblante firme. Ela está aqui porque esta reunião também diz respeito a ela. Carlos riu, um riso que transbordava desdém. Você só pode estar brincando. Essa garota mal sabe fazer o trabalho dela, e você quer incluí-la em algo importante? Marcelo cruzou os braços, encarando Carlos com a calma de quem sabia que estava no controle. O problema aqui não é o trabalho dela, mas o seu comportamento, Carlos. Desde o dia em que te vi humilhando Sofia, decidi que precisava intervir. E agora que estou adquirindo este posto, quero deixar algo claro: esse tipo de atitude não será mais tolerado. O silêncio que se seguiu foi quase ensurdecedor. Carlos ficou vermelho de raiva, e o gerente parecia congelado, sem saber o que dizer. Você não pode estar falando sério, Carlos disse, tentando recuperar o controle. Você vai acabar com este lugar se deixar pessoas como ela no comando. Pessoas como ela? Marcelo repetiu, sua voz carregada de indignação. Sofia é exatamente o tipo de pessoa que eu quero neste posto. Alguém que trabalha duro, que enfrenta dificuldades sem desistir. E, se isso incomoda você, talvez seja a hora de repensar quem deve frequentar este lugar. Carlos tentou argumentar, mas Marcelo não deu espaço. Ele apresentou documentos que comprovavam a aquisição do posto e deixou claro que as mudanças começariam imediatamente. O gerente, finalmente, encontrou coragem para intervir e reforçar que apoiaria as novas diretrizes. Carlos saiu do escritório furioso, bufando algo sobre injustiça e gente fraca. Mas, dessa vez, suas palavras não me atingiram. Pela primeira vez, eu senti que tinha alguém ao meu lado, alguém que não apenas me via, mas acreditava em mim. Quando a reunião terminou, Marcelo se virou para mim. Isso é só o começo, Sofia.
Temos muito trabalho pela frente, mas agora você faz parte disso. Eu assenti, ainda processando tudo o que havia acontecido. Pela primeira vez, senti que o peso que carregava estava começando a diminuir. Os dias que se seguiram foram como um sonho. Marcelo assumiu o posto oficialmente, e as mudanças começaram a acontecer de imediato. Ele fez questão de reunir todos os funcionários para anunciar as novidades, e, pela primeira vez, senti um clima de esperança no ar. O que eu quero aqui, começou ele, olhando para cada um de nós, é criar um ambiente onde todos sejam tratados com respeito e tenham a chance de crescer. Não estou aqui apenas para melhorar os números, mas para melhorar vidas. O impacto de suas palavras foi imediato. João, que sempre foi discreto, até deu um sorriso, e o gerente, embora ainda um pouco nervoso, pareceu aliviado com a postura de Marcelo. Já eu, estava tentando me acostumar com minha nova realidade. Fui chamada ao escritório logo após a reunião. Quando entrei, Marcelo estava sentado atrás da mesa, com aquele sorriso que parecia transmitir segurança. Sofia, quero que você assuma uma posição administrativa aqui. Você vai ajudar a organizar as operações, garantir que tudo funcione bem e que os funcionários sejam tratados com justiça. Meu coração disparou. Marcelo, eu não sei nem por onde começar. Nunca fiz nada assim. Ele sorriu, balançando a cabeça. Eu vou te ensinar. Ninguém nasce sabendo. O importante é que você tenha vontade de aprender, e eu vejo isso em você. Aceitar o desafio não foi fácil, mas, no fundo, eu sabia que não poderia deixar aquela oportunidade escapar. Com Marcelo ao meu lado, comecei a entender mais sobre o funcionamento do posto, desde as finanças até a gestão de pessoas. Ele me ensinou pacientemente, e, pouco a pouco, minha confiança começou a crescer. As mudanças no posto também não passaram despercebidas pelos clientes. O ambiente, antes marcado por tensão e descaso, começou a se transformar em um lugar mais acolhedor. Marcelo fez questão de investir em melhorias, novos uniformes, um espaço adequado para as pausas dos funcionários, e até mesmo treinamentos para quem quisesse se especializar em algo mais. João, por exemplo, passou a gerenciar o estoque de combustíveis, algo que sempre quis fazer, mas nunca teve oportunidade. Ver meu colega tão animado me dava força para continuar aprendendo e me dedicando à nova posição. Carlos, por outro lado, desapareceu. Suas visitas se tornaram raras, e, quando aparecia, evitava contato com todos. Era como se ele tivesse perdido o poder que antes parecia carregar. Um dia, enquanto revisava alguns documentos no escritório, Marcelo entrou com 2 copos de café. Você está indo muito bem, Sofia. Mais do que eu esperava, para ser honesto. Corei com o elogio. Obrigada, mas ainda me sinto perdida às vezes. Isso faz parte, ele disse, colocando um dos copos na minha mesa. Mas não se esqueça, você não está sozinha. Aquelas palavras me acompanharam pelo resto do dia. Pela primeira vez em muito tempo, eu sentia que tinha um futuro, algo pelo que lutar além de apenas sobreviver. Quando saí do posto naquela noite, olhei para o céu e senti algo que há muito tempo não sentia: esperança. As semanas que seguiram foram marcadas por uma transformação que parecia quase milagrosa. O posto não era mais o mesmo lugar frio e hostil de antes. Cada canto refletia o cuidado e o investimento de Marcelo, mas, acima de tudo, havia um novo espírito entre os funcionários. Um espírito de união, de valorização. Minha nova posição administrativa era um desafio diário, mas também uma oportunidade de crescer. Eu me via aprendendo coisas que nunca imaginei que faria, analisando relatórios, coordenando horários e até sugerindo ideias para melhorar o atendimento. Às vezes, eu mal reconhecia a pessoa que havia começado ali, meses atrás, como uma simples frentista grávida, cheia de medos e incertezas. Marcelo continuava sendo uma presença constante e inspiradora. Ele não apenas guiava as mudanças com paciência, mas fazia questão de nos lembrar, a cada passo, porque estava ali. As pessoas são o coração de qualquer lugar, ele dizia. Se cuidarmos delas, o resto se ajeita. Um dia, enquanto revisava alguns números no escritório,
Marcelo entrou com um sorriso no rosto e um envelope nas mãos. Sofia, tem algo aqui para você. Peguei o envelope com curiosidade e, ao abrir, vi que era uma carta do antigo proprietário do posto. Ele agradecia por tudo o que havíamos feito e mencionava que os clientes tinham dado feedbacks positivos sobre as mudanças. Parece que estamos no caminho certo, Marcelo comentou, encostando-se à mesa ao meu lado. Assenti, ainda segurando a carta. Nunca imaginei que um dia estaria aqui, ouvindo coisas assim. Parece um sonho. Marcelo riu, mas seu tom era sério. Não é um sonho, Sofia. É fruto do seu trabalho e da sua determinação. Enquanto ele falava, senti o bebê se mexer. Aquele pequeno movimento me trouxe de volta à realidade de que tudo o que eu fazia era por ele. Um futuro melhor, mais estável, estava se tornando possível. Naquele mesmo dia, João organizou um pequeno encontro para celebrar as mudanças. Não era nada grandioso, apenas uma pausa no turno com alguns salgados e refrigerantes, mas o que importava era o clima. Pela primeira vez, todos estavam sorrindo, conversando, compartilhando histórias. É disso que eu estou falando, Marcelo disse, enquanto observava a cena. Trabalho em equipe, apoio mútuo. Isso é mais valioso do que qualquer número em um balanço financeiro. Carlos, que antes era uma presença sufocante, não era mais mencionado. Sua ausência era uma lembrança de que até as situações mais difíceis podem mudar. Enquanto o sol se punha naquela noite, senti uma paz que há muito tempo não conhecia. O posto, que antes era um lugar de luta e dor, agora era um símbolo de recomeço. Quando saí para casa, Marcelo me acompanhou até a porta e disse algo que ficou gravado em minha mente. Sofia, isso é só o começo. O que você fez aqui é apenas o primeiro passo. Tenho certeza de que ainda vai realizar muito mais. Olhei para ele, sentindo a gratidão transbordar. Obrigada por acreditar em mim, Marcelo. Isso mudou minha vida. Ele sorriu e balançou a cabeça. Você mudou sua própria vida. Eu só dei uma mãozinha. E, enquanto caminhava para casa, percebi que ele estava certo. O futuro era um mistério, mas, pela primeira vez, eu estava pronta para enfrentá-lo com coragem e esperança. Essa história nos mostra que, muitas vezes, as maiores transformações começam com pequenas ações de coragem e empatia. Marcelo escolheu não ignorar o sofrimento de Sofia, enquanto ela, mesmo diante de tantas adversidades, encontrou força para aceitar ajuda e lutar por um futuro melhor. E você? O que teria feito no lugar de Marcelo? Teria intervido? Ou, no lugar de Sofia, teria tido coragem de dar o primeiro passo para mudar sua vida? Agora, clique no vídeo que está na tela para continuar essa jornada de autoconhecimento e descobrir histórias inspiradoras que podem tocar o seu coração. Não se esqueça de se inscrever no canal para não perder mais histórias emocionantes como essa. A gente se vê no próximo vídeo.